Semana passada, nós estivemos olhando sobre um milagre que aconteceu, um milagre divisor na história da igreja cristã. Até aquele momento a igreja estava curtindo um período assim fantástico, estava muito bem, estava tranquilo. Eles eram uma comunidade que pertencia ao judaísmo e estavam compartilhando tudo de casa em casa. Eles caíram na simpatia tanto de judeus como dos povos que não eram judeus, por causa daquela alegria que eles estavam. Eles tornaram a cidade de Jerusalém uma nova cidade. A cada dia Deus acrescentava novas pessoas que iam se convertendo, e as pessoas que estavam de fora, estavam um pouco de longe, não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas perceberam que as pessoas estavam alegres, estavam felizes, e muitas dessas pessoas procuraram os seus credores, por exemplo, se deviam um açougue, e falaram: olha, eu vim aí, me lembrei que tinha uma dívida e tal, vim pagar a minha dívida com você. O que está acontecendo? Então, algumas mudanças elas começaram a acontecer na cidade, e as pessoas ainda não estavam entendendo, porque eram pessoas conhecidas, mas essas pessoas estavam alegres, estavam felizes, estavam tendo uma renovação na vida delas. E ainda continuavam no judaísmo, participando do templo. Os próprios discípulos, apesar de terem passado toda aquela situação terrível da morte de Jesus, eles continuavam na rotina normal do templo e aproveitavam daquilo que já existia para continuar a sua vida em comunhão com Deus. Porque o cristianismo não foi uma cisão, um divórcio do judaísmo. Apesar de eles terem rejeitado Jesus, isso não aconteceu. Na cabeça dos apóstolos seria uma continuidade, e era para ser assim, porque Jesus veio para os judeus. Então os próprios discípulos não se sentiram assim: o judaísmo, agora tudo acabou, o templo acabou. Não, eles continuaram a vida normal e continuaram a participar disso. E eles começaram a receber os lucros e as vantagens dessa nova comunidade tão afetiva, tão unida, tão gostosa de participar. E isso atraía as pessoas. As pessoas queriam saber o que estava acontecendo. Famílias que estavam destroçadas, agora o pai andando com a esposa, abraçadinho, com os filhos. O que está acontecendo? Então eles caíam na simpatia do povo. Até que acontece esse milagre. Pedro e João, eles sobem ao templo às 3 horas da tarde para orar, e de repente tem ali uma pessoa que desde nascença, não sei a partir de que idade, ele é colocado ali numa das portas, ficava, não sei se era na sombra, no sol, mas ele ficava ali estrategicamente para depender das migalhas, das ofertas. Talvez em algum mês ele quase não recebia nada, e em outros meses, quando tinha festa, ele recebia um pouco mais. Mas ele dependia de amigos, ele ficava no chão, talvez em algum lugar do seu corpo já estava tão calejado, né? Porque não tinha muita movimentação, era um aleijado. Então a vida dele já há 40 anos trazia sofrimento, e a perspectiva daquilo que ia ser da vida dele seria mais trágico ainda, mais dependência, mais frustração, a não ser esses recursos que eram dados para eles como esmola. E agora Pedro e João têm um encontro com ele. E falou: olha bem para mim, eu não tenho prata nem ouro. Então o que você está querendo que eu olhe para você? Eu estou aqui para receber prata e ouro. Mas o que eu tenho, te dou. Mas você não tem, vai ter o quê? Um lanchinho? Como que chama aquele arrozinho triangular? O nigiri? Tem um nigiri para mim? Eu não estou querendo, eu estou precisando sustentar, ajudar minha família, né? Não, tá a tua mão, levanta e anda. E ele se colocou em pé, e a vida dele passou por uma transformação por causa desse olhar de Pedro e porque ele olhou para Pedro. Coisa que ele nunca tinha ainda experimentado. Ele ficou em pé. E a Bíblia fala que ele não somente ficou em pé, mas o que ele fez? Começou a pular, claro! Fazia 40 anos que ele nunca tinha pulado. Agora ele pulava. Então a vida, imagine
o que passou pela cabeça dele daqui para frente. É algo muito semelhante àquilo que aconteceu com o cego de nascença. A vida abriu-se uma cortina para ele na frente. Talvez a primeira coisa que ele pensou foi o quê? Vou casar! Agora alguém vai me querer. Vou trabalhar! Talvez, no caso dele, sim, alguns talvez rejeitariam isso. Mas agora ele não seria um ônus para outras pessoas, uma despesa para outras pessoas, um fardo para outras pessoas. Ele seria um contribuinte, alguém que ia apoiar. Nessa experiência com Pedro e com a sua vida, ele estava ali, ele olhava para Pedro e falava: eu devo muito a ele. Todas as vezes que nós mudamos para um outro país, no caso da irmã da Regina, já é a segunda vez, então poucas perguntas são feitas, poucas dúvidas tem, porque já está vindo para um lugar novo. Vocês é a primeira vez, mas vocês já têm um pouquinho, já sabia mais ou menos como era aqui. Mas muitas perguntas se fizeram. O Tiago, que joga futebol, que está em Tóquio, também constantemente ele está fazendo perguntas. Eu fiz muitas perguntas. 7 meses aguardando para vir para cá, o Juninho e o Elisandro, coitado deles, quantas perguntas eu fiz. E quando eu cheguei, ainda continuo fazendo perguntas, porque é tudo novo para mim. E quantos erros, e quanta coisa complicada aconteceu para mim. Você que veio, quando você veio a primeira vez aqui, algo que você não sabia e aconteceu que foi engraçado com você. Quem quer comentar alguma coisa? Eu coloquei sal no café achando que era açúcar. O Davi fez isso lá em casa também, no Nescau. Porque bem parece lá. Eu pedi um McDonald's com uma coca com gelo. Me serviram café gelado. Isso é normal. Isso é normal. Quase todo mundo. Amém. É normal. Pensei que era anormal. Mas alguém passou por uma experiência assim de não saber algo? Já passou alguma coisa? A gente comprou 2 filézão no mercado achando que era bife, mas na verdade era porco. Isso que era vaca e era porco, né? Mas você tem que pegar e colocar bem perto do ouvido e ver se é hora. Dá uma apertadinha ali para ver se é. Mas que tem mulheres que batem o olho. Eu não sei distinguir o que é uma coisa da outra. Oi. Por comprar leite, né? Eu comprei iogurte. Comprou? Tá! Eu pensei que estragada a leite. Tem uma engraçada. No Brasil a gente cumprimenta com um beijo no rosto, né? Quando eu cheguei, eu cumprimentei uma japonesa com um beijo no rosto, ela pensou que não estava namorando. Isso é perigoso. Ainda bem, quando eu cheguei aqui, o Juninho me falou que tem um gesto para chamar as pessoas. Eu acho que é assim, né? Assim? Não, assim que não pode, né? Assim não pode, assim pode, né? Assim é aquele. Pode. Assim é um pouco autoritativo. Assim um pouco de autoridade. Isso não pode. É o que eu uso, né? Assim. Mas assim não pode. Assim parece que está chamando para uma relação sexual. E eu acho que já fiz para alguém. Porque a gente faz no Brasil isso. Mas quando a gente vai para algum lugar, ou entramos num grupo, numa empresa, geralmente tem essas boas empresas, elas têm um período de um dia, uma semana, ou até em alguns casos um mês, de instrução, de informação, de adaptação, de inclusão de você naquele meio. Coisas que você precisa saber. O que você pode, o que você não pode, qual é a missão da empresa, aonde você está localizado. Eu, quando cheguei aqui, a Marina e a Patrícia me arrastaram para tudo quanto é lado, eu só ficava admirando, eu não sabia nada. Encana, o que é isso? Eu não sei mais fazer minha assinatura, agora é só para ter carinho. Então, coisas diferentes, eu precisava saber isso. E na história aqui, desse paralítico,
Pedro vai aproveitar a situação para mostrar para nós coisas que nós necessitamos saber. Aquilo que é necessário eu saber para a minha vida. E só para recapitular mais ou menos o ambiente que vai se encontrar essa história. Os últimos versículos da mensagem da semana passada, nós já falamos da cura, dessa visão que esse paralítico tinha, de uma nova vida, de algo muito gostoso, muito bom. E aí no versículo 9 do capítulo 3 de Atos, fala o seguinte: quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Então ele começou a ir para lá e para cá. Nós tivemos, eu não tenho a imagem hoje, mas tinha um templo no meio e tinha um grande pátio, e ao redor desse pátio havia as colunas que sustentavam o pórtico de Salomão, que era um alpendre, era uma cobertura, tipo uma garagem para as pessoas. E as pessoas, por causa do sol, se reuniam ali, iam para lá, depois voltavam, ficavam batendo papo ali. Tinha os escribas, os levitas que ficavam orientando, alguns mestres, eles ficavam fazendo perguntas. Então as pessoas aproveitavam muito bem esse tempo na sombra. Então era um lugar grande, bonito. Então eles fizeram o pórtico de Salomão, o alpendre, a cabaninha ali, para as pessoas ficarem mais seguras. Então as pessoas viram ele para lá e para cá, pulando, saltando e louvando a Deus, dando glórias a Deus, dando graças a Deus, e uma nova vida, muita alegria no coração dele. Ele não conseguia se conter. E quando as pessoas olham para ele, peraí, e olhar para a porta Formosa, não via mais ele. E olhar para cá, é a mesma roupa, é o mesmo rosto, só que agora os pés que estavam todos torcidos, mão torcida para lá e para cá, calejados, já não estavam mais. Então todo o povo viu andando e louvando a Deus. Todos ficaram perplexos. Oh! Se fosse japonês, falaria o quê? Oh! E muito admirados. Admirados, sabe o que significa essa palavra? Muitas vezes você vai em shopping e tem aquelas lojas de vestidos femininos. Eles ficam no manequim, e aí você vê uma moça, uma mulher em frente esse manequim. Ou quando um mágico faz alguma coisa de você e você presta atenção, a carta desapareceu, alguma coisa aconteceu. Como? Então, é esse nível de admiração. As pessoas estavam como se fossem encantadas com o que tinha acontecido. Versículo 11: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Então, nós temos aqui 3 vezes a palavra todo o povo. Todos ficaram, todo o povo. E eles ficaram perplexos, admirados, maravilhados. O que está acontecendo? O que é isso? Não é a qualquer hora que isso acontece. Eles sabiam muito bem. Todos eles talvez já tinham dado esmola para ele. Então, será que nós somos enganados? Não, é impossível. Nós conhecemos ele. Tem um vídeo na internet que fala que a polícia do Brasil também realiza milagres. Então tem um cara que está assim, como se não tivesse as pernas, e a polícia chega assim, dá uma bronca nele, ele pega, tira as pernas e sai andando, né? Porque senão ele ia preso. Então é uma pessoa que estava enganando ali. Mas esse paralítico todos sabiam a história, sabiam a realidade, e não estavam enganando. Diante disso, diante das pessoas chegarem até Pedro, e eles estavam junto com Pedro, eles ficavam falando: Pedro, muito obrigado, que legal, a gente está olhando no estado. Então eles grudaram em Pedro, e as pessoas que tinham visto falaram: foi aquele cara lá, ó, ele pegou pela mão, levantou, ele andou, ninguém sabia o que tinha acontecido direito. Então as pessoas estavam maravilhadas, perplexas, admirados, de boca em boca: o que aconteceu? Foi aqueles dois lá, tal. Então, diante dessa situação, Pedro vai fazer a sua segunda mensagem. A primeira mensagem foi quando o Espírito Santo formou a igreja, desceu sobre a igreja,
e as pessoas falam, eles estão embriagados, não sei o que aconteceu, tal. Então Pedro fala, aproveita aquela oportunidade e anuncia a salvação de Jesus, falando que aquilo lá era um derramamento do Espírito Santo que Jesus tinha dado para formar a igreja. Que eles não estavam embriagados. E essa segunda situação é uma outra oportunidade que Pedro vai aproveitar para trazer para nós algumas coisas necessárias que nós precisamos saber para nós sobrevivermos, para nós nos dar bem na vida, para nós resolvermos aquilo que é mais importante para a nossa vida. Versículo 12. Vendo isto o quê? Essa situação. As pessoas estavam admiradas e correram até o pórtico de Salomão, onde Pedro estava, e o ex-paralítico também estava. Então Pedro, quando viu as pessoas chegarem, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão surpresos com isso? É uma pergunta assim meio estranha. Você não ficaria surpreso também? Eu ficaria surpreso. Agora Pedro fala assim: por que isto lhe surpreende? Pedro está usando de um artifício aqui, dizendo: olha, isso é comum, isso é normal, isso é natural, isso não é fantástico. Como assim, Pedro? Como que você pode falar para nós que isso não deve nos surpreender? As pessoas: como assim? Ele era paralítico, agora ele está andando, olha a felicidade dele, ele está pulando, ele está louvando a Deus. Como isso não vai nos surpreender? É claro que deve nos surpreender. Mas Pedro usa desse artifício para desenvolver um argumento, dizendo algumas informações. Vejam aqui o que Pedro fala: por que vocês estão olhando para nós? As pessoas começaram a mirar em Pedro e João, a olhar de forma assim que estava incomodando Pedro. É interessante. Existe no nosso coração um desejo sempre de ser valorizado, amado e admirado. Não existe isso. Está lá dentro de nós. Muitas vezes nós pagamos para isso. Pessoas gastam dinheiro para desenvolver uma imagem que produza uma estima sobre si mesmo. Uma propaganda. Pagam para muitas vezes evitar uma má propaganda e pagam para fazer algo que seja notável, admirável. Pedro está fazendo o contrário aqui. Por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão surpreendidos conosco? Não é? Olha o que ele fala: como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder, ou piedade, ou vida religiosa, ou comunhão com Deus, como se nós fôssemos pessoas especiais com Deus. Vocês estão achando isso? Vocês estão achando que nós temos assim uma ligação com Deus e que sai raios assim, tal, que consegue provocar milagres? Vocês estão surpresos por causa disso? Vocês estão olhando para nós por causa disso? É interessante que quando nós terminamos o livro de João, nós vemos Pedro lutando com a sua autoestima, com a sua imagem, tentando ser um herói. Jesus, eu nunca vou deixar que esse mal aconteça para você, por ti eu darei minha vida. Então ele está querendo projetar para Jesus que ele é o cara. E Jesus fala: Pedro, não faz isso. Não faz isso. Mas ao mesmo tempo Jesus falou: Pedro, vai chegar um dia em que você vai atuar de um jeito que você nem imagina que vai acontecer. E de uma forma tão simples, ele deu a mão para o coxo, ele levantou e andou, e agora diante de uma oportunidade de ser amado, de ser colocado num pedestal, no pódio, vocês estão, por que isso surpreende vocês? E Pedro tem uma razão. Veja o que ele fala no versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da aliança, o Deus dos nossos pais, há 1500 anos atrás, se revelou com Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que prometeu redimir a humanidade. O Deus que
que prometeu a Abraão que abençoaria todas as nações. É esse Deus, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então Pedro está falando, não olhem para nós. Não foi o nosso poder, meu e de João. Não foi a nossa vida religiosa, a nossa comunhão com Deus, os nossos atos de servir a Deus, que produziram esse milagre. O autor desse milagre, quem merece a glória, quem merece a honra, quem merece toda a estima, não somos nós, é Jesus. Que transformação! O cara que queria ser o número 1 do mundo, agora preocupado em que as pessoas não estejam corretamente esclarecidas. Se Pedro fosse um mau caráter, na hora de falar, tá vendo, gente? Olha, beleza, grande homem de Deus aqui, pode falar comigo, pode confessar os seus pecados para mim, que eu falo com ele, ele me perdoa. Vamos ali no confessionário. Pedro poderia, como o velho Pedro, receber todo o perdão. E ele está preocupado. Então, o que Pedro mostra para a gente aqui, como a primeira coisa que a gente precisa saber, é que é somente Jesus, mais ninguém. Não é Jesus e mais a sua mãe. Não é Jesus e mais os seus apóstolos. Não é Jesus e mais rituais. Não é Jesus e mais as nossas obras. Somente Jesus. Só Ele. Em Atos 4,12, Pedro vai falar assim, em nenhum outro há salvação, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens pelo qual nós podemos ser salvos. É só Jesus. Como isso é difícil para a nossa mente. Como isso é terrível. E existe no mundo essa batalha espiritual, que você só pronuncia a palavra, o nome Jesus, já causa um grande problema. Nós sentimos isso. Pessoas vivenciam. Muitas vezes, pessoas que creem em Jesus somente são perseguidas, sem as pessoas conhecerem o porquê, as razões, qual que é a lista daquilo que a pessoa crê. Mas só pelo fato dela crer no nome de Jesus, ela já merece ser morta. Por quê? É uma batalha no mundo espiritual. Então a primeira coisa que Pedro traz assim, que é importante para nós sabermos, é essencial. Somente Jesus. Somente Ele deve receber a glória. Somente Ele é o mediador. Somente Ele é o Senhor. Somente Ele é Deus e homem. É só Jesus. Não existe outro nome. Não existe eu. Não existe você. Não existe uma igreja pelo qual nós podemos ser salvos. Não existe nenhuma obra, nenhum ato de caridade que nos leve à salvação, ou que tenha poder para nos levar para Deus. Somente Jesus. Pedro ainda continua esse aspecto, e ele vai assim tornar uma coisa um pouco mais grave. Aquela mensagem que poderia ser uma oportunidade de, olha pessoal, e Pedro dá uma mensagem assim tão bonita, ele entra num assunto terrível. Ele passa a falar qual era a real situação daquelas pessoas diante de Deus. E hoje uma das coisas que mais tem no meio evangélico é uma enganação, transmitir às pessoas uma situação ilusória, de que Deus está a serviço nosso, que Deus é o nosso amigão, que Deus ama todo mundo, que Deus só quer o bem de todo mundo, que Deus está lá com uma fonte de bênçãos a derramar, e eu tenho que me colocar debaixo dessa fonte de bênçãos para ser irrigado, abençoado. Pedro não entra nessa. Ele podia entrar nessa. Ele podia, já estavam
não sei quantas pessoas já estavam congregando com eles, mas de 120 passaram para 1.500, devia estar já mais de 3.000 pessoas. Pedro não entra nessa de dar uma imagem irreal, ilusória para aquelas pessoas, que eram religiosas. Aonde elas estavam? No templo. Elas não adoravam outros deuses. Elas estavam ali porque queriam adorar o Deus de Israel. Não eram pessoas que viviam à margem da vida. Eram os mais religiosos na época. E para essas pessoas, vejam o que Pedro fala para eles: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês cometeram o maior erro que pode existir. Vocês negaram a Cristo e preferiram um assassino. Pedro não está falando somente para Anás e Caifás. Ele não está somente falando para os levitas sacerdotes. Ele está falando para o povo. Em outras palavras, essas palavras de Pedro se dirigem a quem também? A mim e a você. Porque eu rejeitei a Deus. Por nascer de Adão, foi transmitido para mim uma natureza pecaminosa que rejeita a Deus. Paulo fala assim: não há ninguém que busque a Deus, nenhum só. Então eu rejeitei a Deus, rejeitei Jesus e prefiro aquilo que é bandido, aquilo que é assassino. Essa é a minha inclinação, eu prefiro o mal. O próprio Paulo, até depois de convertido, ele fala assim que o desejo dele é buscar a Deus, é satisfazer a Deus, mas existe dentro dele uma natureza, um homem interior que busca as coisas do mal. Então Pedro não está criando uma ilusão, não está trazendo uma mensagem otimista e nem pessimista. Ele está trazendo uma mensagem realista. Nós somos assim. O próprio Pedro tem evidência disso. A dificuldade que ele tinha de compreender Jesus, de aceitar Jesus do jeito que ele era. Quando Jesus começou a dizer: eu vou para Jerusalém, vou morrer nas mãos dos sacerdotes, de jeito nenhum, Jesus, para com esse pensamento. Pedro levou tantas burdoadas de Jesus, porque não aceitava Jesus do jeito que Jesus era. Então, quando Pedro está falando aqui, ele está desesperado, ele não quer que as pessoas continuem na sua ilusão. O fato de estarem ali dando esmolas, o fato de estarem orando, o fato de estarem participando das festas, o fato de estarem entrando no templo, trazia uma ilusão interior para as pessoas de que estavam bem com Deus, que os seus problemas com Deus estavam resolvidos. E Pedro não cai nessa, ele está desesperado, ele quer abrir a mente, ele quer que a pessoa saiba aquilo que é importante. Não há ninguém a não ser Jesus. Em segundo lugar, nós somos culpados. Ao mesmo tempo que nós somos culpados, ele fala no versículo 15: vocês mataram, eu matei Jesus, o autor da vida. Como isso é possível? Matar o autor da vida? Foi possível. E se nós matamos o autor da vida, esse foi o maior crime que nós cometemos. O nosso pecado promoveu a morte do autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Que fria! Quando eu mato injustamente uma pessoa, eu vou carregar uma culpa. Mas se eu matei, está matado. Agora, se ele ressuscita, eu tenho um grande problema. Qual que é o problema? Ele vai se vingar. Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês vencerem o poder, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão testemunhar tudo aquilo que aconteceu comigo, quem eu sou, que eu sou Messias, que eu sou Deus, que eu sou homem, que eu morri de forma expiatória, eu morri por causa do pecado, e eu ressuscitei, e estou com o Pai, e voltarei. Então Pedro, ele fala que ao mesmo tempo que nós temos uma culpa muito grave no cartório, ao mesmo tempo, essa culpa foi gerada por causa que rejeitamos a Deus e fomos autores da morte do Filho de Deus. E Ele ressuscitou.
Ressuscitou por quê? Porque ele não tinha nenhuma culpa. Deixa que Pedro continua dizendo aqui. Versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que veio por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Além de não ter outro nome além de Jesus, além de Pedro falar que nós precisamos saber que nós somos culpados, Jesus é inocente, ele é Deus, Pedro também fala que Jesus tem autoridade e poder para perdoar os nossos pecados. Ele fala que pela fé no nome de Jesus, o nome curou, o nome Jesus. Não é que existe uma mágica no nome de Jesus, mas o nome representa uma pessoa, é a identidade de uma pessoa, é aquilo que a pessoa é. Jesus é Deus, ele é homem, morreu por causa dos nossos pecados de forma expiatória. Apesar de nós o matarmos, a morte dele foi uma necessidade para abrir acesso até Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, abriu-se acesso à presença de Deus. Então não é que você pronunciar o nome de Jesus 3 vezes, 10 vezes, ou ficar repetindo várias vezes, as coisas vão acontecer. É que o nome representa aquilo que Jesus é a identidade de Jesus, é o Zaicar, é o RG, é aquilo que Jesus é. O nome curou. Não sou eu, não é João, é Jesus que curou. É aquilo que nós matamos e Deus ressuscitou e agora está com Deus. Ele está vivo e atuando através de nós como um instrumento somente. A fé que veio por meio dele. Dele quem? Do paralítico? De Pedro? A fé que veio por meio de Jesus. É estranho isso, não é? Porque nós muitas vezes pensamos que as coisas acontecem ou por causa da pessoa que praticou o ritual, ou impôs as mãos, ou orou pela pessoa, então a pessoa é cheia de fé, então um milagre aconteceu. Muitas vezes achamos que a pessoa que recebeu a oração, porque ela teve fé em Jesus, as coisas aconteceram. Pedro fala que não. A fé que veio de Jesus. Como que é isso? O próprio Jesus cria, tanto em Pedro como no paralítico, a fé que faz com que as coisas aconteçam. Nós vamos ver daqui a pouco, no finalzinho, um versículo em Hebreus 12, que dá para nós um pouquinho essa ideia. O próprio Jesus, ele alimenta o coração, alimenta a alma da pessoa, e para que a fé surja no nosso coração, na nossa mente, e as coisas aconteçam. A fé vem dele. A fé é um dom de Deus que é dado para nós. Então, Jesus tem essa autoridade, tem esse poder, essa capacidade de fazer com que nós creiamos nele. Quando estudamos João, nós vimos várias vezes, Jesus falou assim: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Dando a ideia de que quando nós temos fé em Jesus, é Deus que nos deu essa fé. Agora, os cientistas falam que nós temos a capacidade, depois do pecado, de termos somente o uso de 3% do nosso cérebro. Porque o pecado nos destruiu tanto, é tão desastroso, que hoje nós estamos usando só 3% do nosso cérebro. Quer dizer, as pessoas bem capacitadas, Einstein, eles usam 3%. Então imagine eu. Alguns de vocês aí são mais brilhantes, mais capacitados, tocam, têm capacidade assim, para memorizar as coisas. Eu já não tenho isso. Então, por isso que quando quiseram fazer a medição em mim, eu rejeitei. Eu falei, não meçam, porque eu ainda quero crer que eu estou perto de 3%. Agora, como em 3% compreender isso? Então, é só necessário nós sabermos. Só Jesus, mais ninguém. Nós somos culpados, Jesus é santo, e somente Jesus tem autoridade e poder. Em último lugar, para nós entendermos um pouquinho mais isso daqui, aí dentro, para caprichar diante daqueles religiosos, diante daquelas pessoas tão importantes, tão conhecedores da Bíblia, Pedro vai falar para pessoas que sabiam
pelo menos aos 13 anos, os 5 primeiros livros da Bíblia decora. Aos 13 anos, os judeuzinhos passaram por uma cerimônia, eles sabiam decor os 5 primeiros livros que Moisés escreveu. Qual que é o Salmo 23:1? Salmo 23:1? Ok. João 3:16? Percebe que ele tem dificuldade de decorar? Eu já desisti muito tempo atrás. Mas o judeu, ele sabia decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. É para essas pessoas que Pedro vai continuar o seu discurso. E veja o que ele fala assim: agora, irmãos, olha só o carinho de Pedro, eu sei que vocês agiram por ignorância. Pedro está chamando eles de ignorantes, não conhecedores. Como se diz? Em outras palavras, Sem conhecimento. é muito bondoso essa palavra, assim, sem Para ofender? É mais ou menos isso. Seus. Agora, ele está falando para pessoas que conheciam as Escrituras, que ensinavam as Escrituras. É para essas pessoas. Ele está falando assim: eu sei que vocês fizeram tudo que vocês fizeram pela ignorância. Agora, e daí? Por que ignorância? Veja o que Paulo fala assim: bem como os seus líderes, vocês, povão, e os seus líderes. Apontou talvez lá para o sumo sacerdote, para os levitas, para os sacerdotes, os fariseus, os escribas, que conheciam quase o Antigo Testamento de decor. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Uma das razões que Jesus foi rejeitado pelas autoridades judaicas é que ele se apresentou humilde. Os próprios discípulos tiveram dificuldade de aceitar Jesus lavando os pés deles. Não faça isso não. A mentalidade judaica é que Jesus seria um rei poderoso que ia liderar a nação de Israel para tomar a força e libertar a nação de Israel do jugo romano. É esse rei que nós estamos querendo. Então Jesus vindo daquela forma, comendo com publicanos, entrando na casa de pecadores, aceitando prostitutas, terem contato com ele. Não é esse rei. Nós queremos o bambambam. Ao mesmo tempo que eles queriam um rei muito grande, mas também que não fosse tão grande, que fosse um homem muito bem capacitado e inteligente, mas não tão grande. E ao mesmo tempo que Jesus ele se apresenta assim de forma tão humilde, ao mesmo tempo ele fala: quem vem a mim vê o Pai. Eu vim do Pai. Então ele era grande demais e pequeno demais para entrar na cachola, na mente daqueles líderes. Então Pedro falou: o pecado, ele é tão desastroso, ele é tão prejudicial, que ele faz com que uma pessoa que se debruce sobre as Escrituras, que tenta entender as Escrituras, que lê as Escrituras, que decora as Escrituras, mas que ainda pode ser cego pelo pecado. O próprio Jesus falou assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam de ter nelas a vida eterna, e elas falam de mim. Como que vocês não me enxergam lá? E o próprio Pedro está falando assim que Deus já tinha predito todos esses detalhes a respeito de Jesus pelos profetas. Davi é o maior profeta que fala sobre o sofrimento, a humildade de Jesus. E o pecado fez com que essas pessoas não enxergassem isso. Então Pedro está falando para nós, para aquelas pessoas, que há uma necessidade de nós conhecermos esses planos divinos soberanos, de nós aceitarmos, de nós reconhecermos, de olharmos para a Bíblia e vermos esses planos como Deus trabalha.
Nesse texto aí, eu queria só fazer um resumo agora. Esse texto fala algumas coisas sobre nós. Quem é o homem? Esse é um bom exercício quando a gente estuda qualquer texto na Bíblia. O que o texto trata a respeito da antropologia? Quem somos nós? Nós sempre gostamos de abrir a Bíblia assim, tal. Vamos ver que a Bíblia fala sobre mim. Tal. Legal, gostei. Não está muito bom, deixa eu ir para outro lugar. E a gente abre e acha assim um texto. Porque a gente gosta de receber uma mensagem. Mas se a gente for para o texto e falar o que a Bíblia fala sobre a natureza humana, quem nós somos, fica melhor. Porque aí eu vou compreender um pouquinho como eu funciono, aquilo que são os meus desejos, minhas inclinações, e aí eu vou ver por que algumas coisas estão erradas na minha vida e como elas podem ser consertadas. É isso que Pedro ajudou essas pessoas. Ele foi transparente, ele foi honesto com essas pessoas. Então, em primeiro, quatro coisas bem rápidas aqui, sobre esse texto que nós acabamos de ver. O homem glorifica a criatura e rejeita o Criador. Vocês viram que quando o coxo foi curado, as pessoas já foram olhando, surpresas, admirando quem? Pedro e João. Pedro rejeitou isso. Alguns de nós temos dificuldade. Eu acho que Pedro também teve dificuldade. Mas sendo usado por Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, bateu alguns alertas ali, talvez, gostoso, hein? O pessoal está convidando para o churrasco na casa deles. Tal. Não, pessoal, por que vocês estão olhando para mim? Não sou eu, é só Jesus. Então, imediatamente, Pedro já trabalhou com aquela ideia, já o seu coração, juntamente com o Espírito Santo na sua mente, alertou ele para que era Jesus que deveria receber a glória. Então, nós temos essa tendência de glorificar a criatura e rejeitarmos o Criador. Eu não assisti a abertura das Olimpíadas totalmente, só assisti uma parte. Eu gostei muito. Brasil fazendo aquilo, que coisa. Parecia que não era no Brasil. Elogio do mundo todo sobre o que o Brasil fez de abertura original, uma coisa muito bonita. E durante as Olimpíadas, uma das coisas que vai mais aparecer é a capacidade humana, o treinamento. Hoje eu estava vendo mocinhas de 62 quilos levantando 115 quilos. Como que pode? Então, a Olimpíada ela tem três coisas básicas, né? Mais alto, mais rápido e mais longe. E é uma forma de colocar o homem num pedestal. Não tem nada de errado nisso. Mas é muito perigoso quando nós glorificamos, trocamos, tiramos Deus e colocamos o homem no lugar dele. Criamos dependência emocional ou até nos colocamos no lugar que deveria ser só de Deus. Em segundo lugar, ele falando, o homem é pecador. Não há justo nenhum, não há um sequer. Nós somos pecadores. Em terceiro lugar, Pedro fala que nós temos escolhas. Por sermos pecadores, nós fazemos escolhas marcadas pelo erro. É por isso que muitas vezes, ao escolhermos, damos com os burros na água, ofendemos pessoas, causamos problemas. Porque nós, por causa da natureza pecaminosa, nós temos dificuldade em ter sabedoria. Algumas vezes aprendemos com os nossos erros, ou com o ensinamento, com a disciplina, e tentamos acertar alguns caminhos, mas naturalmente nós somos inclinados ao erro. Todas as nossas obras, elas são manchadas pelo pecado. Não tem jeito. Para restaurar o nosso relacionamento com Deus, porque elas estão infectadas por causa do pecado. Nós temos que entender isso. Quarto lugar, nós não conhecemos os planos de Deus. Apesar de eles estarem aqui revelados, escritos, não há mistério, mas o pecado é tão desastroso que nós acabamos de ter dificuldade de entender os planos de Deus. E o mais complicado ainda é que nós achamos que entendemos a respeito de como Deus funciona. Deus não pode fazer, Deus não faz isso. Isso daqui é de Deus, isso aqui é confirmação. Gente, se até ao estudarmos a Bíblia nós temos que ter cuidado, imagine sem estudarmos.
Então, por isso que o livro de Provérbios fala que a multidão dos conselheiros nos ajuda a entendermos os planos de Deus. Então, quando eu acho que eu me estribo, eu me alicerço no meu coração, não, eu sei o que Deus quer para mim, eu estou caminhando num caminho extremamente perigoso. E que pode me levar a me colocar numa situação perigosa. Que vai trazer talvez perigo para outras pessoas. Quem eu aprendo sobre Jesus nesse texto? Primeiro, ele é o Nazareno. Nazareno é quem morava onde? Em Nazaré. Isso quer dizer o seguinte: quem mora em Osaka é o que é? Osaquense? O que eu falo aqui? Osakaji? É isso? Eu sou botucatuense. Já ouviu falar assim, cara? Botucatu. Davi Merck fala boca de tatu. No Brasil a gente tem essa identificação. E aqui em Israel também tem o Nazareno, o Belemita, o Samaritano, que morava ali em Samaria. A ideia é que quando chama Jesus de Nazareno, significa que ele teve um nascimento, uma vida e uma história num certo lugar. Ele não foi uma ideia criada na mente de algumas pessoas que idealizaram, projetaram virtualmente um ser ideal e começaram a crer nele. Não, Jesus ele foi chamado Nazareno porque ele teve um registro histórico, ele viveu, existe uma história dele num certo lugar. Então, isso indica a sua humanidade. Ele foi perfeitamente homem, ele tabernaculou, ele teve uma casa, ele teve um endereço, ele teve um trabalho, ele conviveu com as pessoas. Então, ele foi de carne e osso. Além de ser carne e osso, ele foi o servo. Esse foi o exemplo que ele deixou. E o próprio Jesus, o conselho maior para os seus discípulos, ele diz: vocês devem e serão assim, dessa mesma forma. Apesar de Jesus e da Bíblia falar tantas coisas maravilhosas daquilo que nós seremos reis sacerdotes, nós reinaremos com Ele, mas nessa vida, como cristãos, o modelo de Jesus de ser servo é para nós, e esse é o modelo que Ele exige de nós, ser servos. E quando formos servos aqui, nós seremos reis, sacerdotes, servos. Porque quando eu olho assim, eu vou ser rei e sacerdote, e legal, vou ter mordomos, né? Vou poder viajar para tudo quanto é lugar, de ser honrado. Mas quando o caráter de ser servo, e aí eu me torno rei, eu serei um rei servo. Um rei que não estará preocupado em ser servido, mas um rei que vai estar preocupado em servir. Agora, se eu vou estar preocupado em servir as pessoas e os outros vão ser reis, eles vão estar preocupados em servir quem? Então, a comunidade do povo de Deus, na presença de Deus, não vai faltar nada. Porque todos seremos reis, sacerdotes, um querendo servir ao outro. Ninguém vai ter nenhuma necessidade. Falta de amor, falta de estima, falta de reconhecimento, falta de significado. Nós seremos completos, amados, aceitos. E a nossa realização não vai ser aquilo que nós vamos receber, mas a nossa realização é naquilo que nós vamos poder dar e entregar. Além de ser Nazareno e o servo, Jesus é santo e justo. Isto é, somente é santo e justo quem é Deus. Então aqui é uma prova, uma afirmação de Pedro: Jesus também é Deus. Ele juntou duas naturezas totalmente distintas, a divina e a humana, num só ser. É o único ser para isso. E ao morrer ele pode resgatar o homem e pode satisfazer a ira de Deus contra o homem. E Deus o aceita, glorifica ele e ressuscita ele. Então não há mais ninguém além de Jesus com esse poder e autoridade sobre as nossas vidas. E Ele é o autor da vida. Ele veio nos dar vida. Ele veio para nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele veio nos dar um novo nascimento.
São informações que Pedro quer que a gente saiba, porque essas informações são as básicas, o resto é o resto. Aquilo que Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, é justamente isso que Jesus está falando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar, e somente o nome de Jesus traz salvação. Não há mais ninguém. Nós somos culpados, Ele é inocente. Somente Ele tem autoridade, poder. O que nós vemos em Hebreus 12, 2? É um resumo de tudo isso que nós olhamos hoje. Como nós podemos viver uma vida bonita, tranquila, em descansando, em paz? O segredo está nesse versículo, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. É Ele que nos dá a fé para crermos nele. Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposto, em troca daquilo que ele vivia perfeitamente na presença do Pai, sem problema nenhum, aquela alegria daquela comunhão entre o Pai e o Filho, aquele amor perfeito que ele tinha, o ambiente perfeito. Em troca disso, ele veio, se fez homem, foi julgado, Pilatos até quis libertar, mas os homens não deixaram, e ele suportou a cruz. A cruz não foi um incidente de percurso. Jesus veio para morrer. Era o plano de Deus. Não fazendo caso do insulto, da vergonha. E está hoje assentado à destra do trono de Deus. Deus o ressuscitou. Isso é o resumo do que nós somos hoje. Para nós vivermos assim, tranquilamente, sabendo das coisas, é olhar para esse versículo. Jesus é o autor e consumador da fé. Vamos olhar para Ele. Vamos descansar nele. Vamos trilhar esse caminho seguindo Ele. Ele suportou a cruz, então nós podemos suportar como servos o insulto. Hoje Ele está à presença de Deus, está assentado à presença de Deus, e aquilo que nós passarmos de sofrimento um dia aqui tem fim, mas teremos uma eternidade juntamente com Ele. Essas informações nós precisamos saber. Só recapitulando então aquilo que nós vimos. O que eu preciso saber? Somente Jesus, ninguém mais. Nós somos culpados, Jesus é inocente. Jesus tem autoridade e poder. E os planos divinos são soberanos. Então Deus tem um plano para nós, tem um plano para a sua vida, e é esse caminho que Ele quer que eu trilhe. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Como podemos caminhar? Jesus como servo é o meu modelo de vida. Algumas vezes queremos ter o poder de Jesus. O próprio Pedro não estava interessado nisso. É Jesus que fez isso. Não fui eu, nem João. Mas o que Pedro estava aprendendo é que valia a pena era ser servo. Servir a Deus e aos irmãos em toda e qualquer situação. Segundo, somente Jesus tem autoridade e poder para perdoar os nossos pecados. Nem a mãe dele, nem Pedro, nem Paulo, nem o apóstolo, nem pastor, nem pastor. Somente Jesus tem autoridade, porque é Ele que morreu lá na cruz. E terceiro, acho que é melhor deixar, não vou falar do terceiro. Conhecer as Escrituras me livra da estupidez. Em espanhol essa palavra é forte. Quanta coisa eu falo que Deus deve furar mim. Não conhece nada. Os homens que conheciam as Escrituras levaram Jesus à cruz. Eles conheciam. Eu não conheço nada. Então, me debruçar, ler diariamente, meditar nas Escrituras de forma assim tranquila, de forma humilde, de forma honesta, ela me livra da estupidez. A estupidez, um estúpido, ele faz as coisas segundo a sua mente, o seu coração. E isso é muito perigoso. Pedro hoje ele
nessa mensagem ele fala: vocês precisam saber isso. E nós somos espertos. Nós queremos o melhor para a nossa vida. Nós não queremos investir tanto e caminhar de um jeito que daqui a pouco vai só ser uma desgraça. Nós queremos ter sucesso na vida. E Pedro fala: você quer ter sucesso? Lembre dessas coisas. Não há ninguém a não ser Jesus. Nós somos culpados, ele é inocente. Somente ele tem poder para perdoar os nossos pecados e autoridade para perdoar os nossos pecados. E os planos divinos são soberanos. Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para a sua vida. E vai ser você estar na presença dele para sempre.